Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. É com muita alegria que estamos de volta à escola dominical depois de um final de semana sem aula, devido à comemoração do Dia dos Pais. Agora nós estamos aqui novamente com o intuito de darmos sequência, né? Darmos sequência ao nosso curso, as cartas paulinas. A, estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos entrar agora nos capítulos 8 e 9, né? Na semana passada, irmãos, nós falamos sobre, na semana retrasada, né? Nós falamos sobre a questão da rebeldia na igreja de Corinto, e como que isso foi contornado, né? Através de uma carta dura que Paulo escreveu para eles. E aí Paulo enviou um dos seus colaboradores a Coríntios, né? Ele enviou Tito, e aí Tito volta de Corinto, encontra Paulo na Macedônia e relata a Paulo, que estava na Macedônia, tudo o que havia acontecido, né, na comunidade de Corinto, os efeitos daquela carta dura que Paulo escreveu, que a gente trabalhou muito na última aula. Na nossa página no YouTube você tem acesso aí a esse material, né? E o arrependimento da igreja, né? A igreja voltando aos ensinamentos de Paulo, e isso foi uma coisa muito, muito forte para Paulo, como ele mesmo relata, né? Trazendo grande alegria para ele, porque a carta que ele escreveu, que nós não temos esse documento, essa carta se perdeu, né? Não foi um documento resgatado e que entrou no Novo Testamento. Não sabemos a razão, mas Deus o sabe, mas ela existiu. Foi uma carta dura, devido à rebeldia que havia se levantado em Corinto. Irmãos, a rebeldia é um pecado muito sério, né? Muito sério, muito sério. A rebeldia contra a sua comunidade, contra a liderança da sua comunidade, é algo muito, muito sério. E então, esse foi o escopo da aula passada, né? E aí, Paulo continua a sua defesa, principalmente no capítulo 10. Não abordaremos esse capítulo ainda hoje, mas ele trabalha também numa postura de defesa a questão das ofertas. E é isso que veremos hoje na nossa aula. Como que Paulo trabalha a questão das ofertas. E antes de projetar a tela, eu quero orar com você e por você. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui falando sobre a tua palavra, falando sobre os teus ensinos, falando sobre a vida de um grande servo teu, o apóstolo Paulo, os seus ensinamentos para a igreja, inspirados pelo teu Santo Espírito. E agora eu peço por todos que estão assistindo esta aula, participando conosco deste momento, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta vida, sobre o seu lar, sobre sua família, e que eles sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos, a gente já falou que Paulo, ele dedica grande parte do seu tempo escrevendo as suas cartas para defender o seu apostolado. E já explicamos as razões, já falamos muito sobre isso, né? Não convém a gente voltar aqui. Eu sempre insisto, vejam as aulas anteriores, né? Paulo, então ele tinha por muitos grupos que se infiltravam nas comunidades por ele fundadas,
Esses grupos tentavam roubar essa comunidade, né? Tentavam exercer domínio sobre essa comunidade e, por várias razões, por vários motivos, questionavam a autoridade apostólica de Paulo. E buscavam várias razões. O seu sofrimento, e aí diziam que como que um servo, como que um apóstolo de Cristo, um homem de Deus poderia sofrer tanto como Paulo sofreu, passar por tantas situações como Paulo passou, e ele então se defende disso. Ele é acusado de não ter convivido com os outros apóstolos, de não ter convivido com Cristo, e ele se defende disso, né? Ele é acusado de ter sido um perseguidor, porque Paulo, ele era conhecido, né? Ele mudou o seu nome, né, para Paulo, mas ele era Saulo, Saulo de Tarso, né? Um fariseu perseguidor da Igreja de Cristo. Inclusive o livro de Atos dos Apóstolos, que também já estudamos, né, nesse momento aí que estamos em pandemia, em trabalhos remotos, nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, quando Estevão morreu apedrejado, e os judeus não podiam matar ninguém apedrejado, tanto é que Cristo foi crucificado, né? Teve uma morte romana, mas Paulo, como uma autoridade ali, ele deveria impedir, Paulo, à época, Saulo, né? E assim ele era conhecido, Saulo de Tarso, ele, como uma autoridade ali constituída, ele tinha por obrigação impedir o apedrejamento de Estevão e levar Estevão às autoridades judaicas, e se ele fosse digno de pena de morte, então eles deveriam levar às autoridades romanas para que as autoridades romanas o julgassem, como foi com Cristo. Né? Claro, Cristo não era digno de morte, Estevão também não era digno de morte, infelizmente era a cultura do ódio, né? A cultura do ódio instaurada naquela época, né? Muito parecido com o que a gente vê hoje, né? A gente vê a cultura do ódio hoje espalhado em nossa sociedade, né? Com ofensas e agressões a vários grupos da sociedade, né? Porque para alguns eles não atendem ao padrão aceitável pela sociedade, né? Então a gente hoje vive um pouco dessa cultura do ódio, né, no nosso tempo, e a gente tem que tomar cuidado e analisar essas coisas com muita atenção. Então, Paulo ali, ele fez vistas grossas para um crime e deixou que os judeus apedrejassem Estevão, aí enquanto Saulo. Então, Paulo também era acusado de ter sido um perseguidor da igreja. Então, ele também se defende disso. E uma outra acusação que fazia com Paulo é que ele arrecadava os recursos das igrejas para o seu proveito próprio, né? Para o seu proveito próprio. E Paulo também vai se defender disso, né? Paulo também vai se defender disso. Então, veja bem que quem tem acompanhado aula a aula aí o nosso curso sobre as cartas paulinas, fica vendo gente, né? Fala assim, nossa, que vida dura de Paulo, né? Trabalhar o que ele trabalhou, escrever o que ele escreveu, viajar o que ele viajou, e não era de avião, de carro, de ônibus com ar-condicionado, não, irmãos. Eram viagens missionárias, viagens duras, sem condições mínimas de conforto. Tudo que Paulo viajou, vimos em Atos dos Apóstolos, né, as viagens missionárias de Paulo, e ele tem que passar grande parte do seu tempo se defendendo a sua condição de apóstolo de Cristo. Difícil, né, irmãos? Porém, Deus é tão maravilhoso, né? Deus é tão grandioso que essas defesas que Paulo faz nas suas cartas se tornaram
grandes materiais teológicos para a compreensão do cristianismo, para a compreensão da graça, para a compreensão da vocação divina, para a compreensão do ministério de Cristo entre a igreja, entre o mundo, entre todos nós, né? Então as perseguições, as acusações de Paulo tiveram como resultado grandes ensinamentos. E é isso que nós estamos vendo, né? Nós estamos aprendendo profundamente com as defesas que Paulo fazia contra seus acusadores. Vamos projetar a tela e vamos para o tópico de hoje, que são os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Vamos projetar a tela. Bom, capítulos 8 e 9. Eu acho importante, devido ao tema, fala sobre oferta, fala sobre dinheiro, né? Que a gente tente esvaziar agora a nossa mente sobre preconceitos, né? Porque, infelizmente, a gente tem assistido aí muitos escândalos envolvendo pastores e igrejas no meio da política, né? Recentemente, um reverendo envolvido aí na máfia da vacina, né? Tentando intermediar a venda de vacina para o Ministério da Saúde. O que um pastor, o que um reverendo vai querer se meter a vender vacina, a ganhar em cima de vacinas, isto é, a ganhar em cima do sofrimento que essa pandemia tem causado? Enfim, né? Temos sim os escândalos, temos sim muitas notícias tristes envolvendo o meio evangélico, mas tente tirar os preconceitos e esses escândalos e vamos para o texto bíblico, vamos para a Bíblia e vamos tentar entender que, apesar desses vários escândalos, há muita gente honesta, há muita gente direita, há muito pastor correto, há muito pastor direito que tem tentado trabalhar para realmente pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus entre os homens, fazer a vontade de Cristo, mesmo com todas as limitações humanas, todas as falhas, mas tem tentado agir corretamente, tá? Então, um sinal de pouca inteligência, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Um sinal de pouca inteligência é a generalização. É você pegar 1, 2, 3, meia dúzia e achar que todo mundo é igual. Tá? Então, a generalização das situações em diversos aspectos da vida é sinal de pouca inteligência. Tá? Então, como eu sei que vocês que estão acompanhando aqui as nossas aulas não são pessoas dotadas de pouca inteligência, então estão entendendo o que eu estou dizendo sobre a questão da generalização. Não é porque um faz que todos fazem. Não é porque um rouba que todos roubam. Não é porque nas áreas livres nós temos pessoas que usam droga, que traficam, que roubam, que matam, que todos ali que vivem numa área livre são assim. Então, por favor, a generalização é uma situação que indica pouca inteligência. Então, vamos lá. Vamos ver a aula de hoje.
A defesa de Paulo se tornou bênção para nós. Já expliquei por quê. Porque justamente defendendo a sua autoridade apostólica, Paulo produz um material riquíssimo para a igreja, que são as suas cartas. E aí eu quero falar um pouco sobre Paulo e sua ética. Lembra que eu falei? Paulo sofria acusação de usar para proveito próprio os recursos levantados nas comunidades. Então, diziam o que sobre Paulo? O que falavam aqui, trocando em miúdos? Ele funda a igreja para receber as coletas dessa igreja, para viver com esse dinheiro. É por isso que ele funda tanta igreja. Tá? Pastor Luciano, a gente sabe que tem pastor que abre igreja para ter salário, para ter riqueza, para ter as coisas. Tudo bem, tem gente que age assim? Tem. Todos são assim? Se você pensa que todos são assim, isso é um indicativo de pouca inteligência, porque o que você está fazendo é generalização. Porque um faz, todos fazem. Está errado. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele mostra algo para a gente que, e aí é muito importante entender isso, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Né? Então, por que ele faz isso? Paulo, já que ele sofria dessa acusação, dessa desconfiança, mesmo não sendo o que as pessoas acusavam ele de ser, ele então fala, além de eu ser honesto, eu vou parecer honesto também aos olhos daqueles que desconfiam, para não dar margem que haja escândalo no evangelho, escândalo na obra, escândalo na igreja. Então, o que Paulo fazia? Alguns aqui sabem. Paulo trabalhava. Trabalhava como? Trabalhava fazendo tendas. E tirava o seu sustento do seu trabalho. E aí ele vai dizer em outra ocasião que não era errado o apóstolo, o líder da comunidade, receber, né? Receber pelo trabalho. E ele ainda diz, todo trabalhador é digno do seu salário. Depois ele vai dizer, não se amarra, não se ata a boca do boi enquanto ele puxa o arado. Ele vai dizer ainda, é justo que aqueles que semeiam colham para si também o fruto do seu trabalho. Então ele está dizendo o quê? Os apóstolos, os outros apóstolos, outros líderes que viviam da igreja, da comunidade, da obra, do trabalho, da missão, ele está deixando bem claro em suas cartas. Não está errado, porque Paulo ele não se coloca como uma pessoa, eu trabalho, faço tendas, então esses aí são todos aproveitadores. Não! E ele diz com todas as letras, todo trabalhador é digno do seu salário. Ele diz, não amarre a boca do boi enquanto puxa o arado. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo, e aí ele diz que muitos vivem, recebem, né, têm o seu sustento da obra. Mas no caso dele, como ele tinha diversos adversários e contestadores do seu ministério, então, para que isso não fosse um motivo de escândalo, ele foi trabalhar e fazer tendas. Mesmo com tantas ocupações que ele tinha em função do evangelho, ele trabalhava. Hoje, por exemplo, nós temos na igreja presbiteriana, via de regra, e em muitas comunidades,
nós temos dois modelos de pastorado. O pastorado tempo integral, que é aquele pastor que ele se dedica integralmente à igreja. E a igreja o sustenta integralmente, porque ele tem família, ele tem esposa, ele tem filhos, ele tem que pagar as contas, ele tem que comer, ele tem que se vestir, ele tem que oferecer saúde para a sua família, para que a sua família, para que ele tenha paz, tranquilidade para pastorear a igreja. Então, a igreja o sustenta e sustenta a sua família. E temos um outro modelo de pastorado, que é o pastorado tempo parcial. A igreja, ela não sustenta integralmente o pastor, ela oferece uma oferta, ela oferece um complemento ao pastor, mas o pastor ele tem praticamente todo o seu sustento do seu trabalho secular. Paulo era um pastor de tempo parcial, mas que se dedicava integralmente à igreja. Porque o que acontece? Existem pastores que são tempo parcial. Então, eles trabalham fora, eles cumprem uma jornada de 30, 36, 40 horas semanais. E ali, dentro dessa loucura que ele vive, ele vai dando um jeito de preparar aula, de preparar mensagem, de visitar, de cuidar dos irmãos, de cuidar da comunidade. Então, ele não é menos pastor que aquele pastor de tempo integral. Tá? A diferença é que, devido às condições da sua comunidade, esse pastor não quer ser pesado à comunidade. Por exemplo, né, a nossa comunidade de Vila Yolanda. Se eu resolvesse falar para a igreja assim, eu quero ser pastor tempo integral aqui, eu me tornaria pesado para a igreja, porque a igreja teria que me sustentar integralmente. E a igreja é uma igreja pequena, uma igreja que não arrecada tanto, e que ela praticamente viveria para sustentar o pastor. E aí não teria condições de fazer mais nada. Então, eu sou um pastor de tempo parcial, mas que me dedico integralmente à igreja. Porque mesmo quando eu estou cumprindo as minhas 40 horas semanais na USP, né, a minha cabeça muitas vezes está pensando em situações da igreja, e aí eu compenso essas 40 horas que eu me dedico à USP com as horas que eu tenho em casa. Então, a família fica um pouco mais sacrificada, suas atividades pessoais ficam um pouco mais sacrificadas, mas é uma opção do pastor, e eu faço isso com muito amor, com muito carinho. Não entendam isso como uma reclamação, mas entendam isso como uma explicação, diferente de um ministério tempo integral. O pastor tempo integral, então, ele é um aproveitador da igreja? Não, de forma alguma. Para mim, até seria o modelo ideal. Oxalá, quem dera, como diz Paulo, todos os pastores pudessem se dedicar em tempo integral à igreja. Certamente, os estudos seriam ainda mais profundos, né? Ele teria mais tempo de cuidar ainda mais da igreja. Mas é a realidade que nós temos, é a realidade brasileira. A grande maioria das igrejas não tem como sustentar um pastor tempo integral. Então, o pastor precisa trabalhar. Agora, as igrejas que têm e sustentam o seu pastor de forma integral, esse pastor também não está errado. Então, nenhum que é tempo parcial, nem o outro que é tempo integral, estão errados. Estão se dedicando ao Senhor conforme as suas posses e conforme as condições que lhes são apresentadas pela vida. Se eu estivesse numa igreja rica, provavelmente a igreja falaria para mim assim, pastor, para de trabalhar, queremos que o senhor se dedique integralmente à nossa igreja. Né? Eu estou numa igreja que não é rica, uma igreja mais simples, que procura
tratar e atender o pastor da melhor forma possível. Então, o pastor faz aquilo que está dentro das condições dele. Ele faz o melhor para a igreja, e a igreja, naquilo que está dentro das condições dela, oferece o melhor ao pastor. Né? E assim a gente segue. Então, Paulo, ele optou por trabalhar e não depender integralmente das comunidades, porque a sua condição era muito delicada. Ele vivia combatendo acusadores. Aí ele diz, ao contrário dos demais, que têm direito a isso, que podem usufruir disso, eu escolhi trabalhar para não ser pesado a obra e não dar motivos aos meus acusadores. Quando mexe com questão de dinheiro, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Né? Muito cuidado mesmo. E aí entra essa frase aqui, irmãos, que eu quero destacar para vocês. Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. Ah, pastor, isso é bobeira. O que importa é ser e não parecer. Sim, concordo, mas como eu já dei uma aula, não adianta só parecer e não ser. Mas por que Paulo, para ele, não bastava ser honesto? Por conta da desconfiança que viviam gerando em torno dele. E hoje, por exemplo, há uma desconfiança muito grande em torno das igrejas evangélicas e do pastor e dos pastores. E essa desconfiança cá entre nós, irmãos, sejamos sinceros, não é à toa. Muitos, infelizmente, dão motivos para essa desconfiança. Então, hoje, não basta ser, tem que parecer, para não gerar escândalo na sociedade em torno do evangelho. Então, ao contrário dos demais, Paulo abdica do direito de ser sustentado integralmente pela igreja e resolve trabalhar. Ele abdicou de um direito. Né? Longe de me comparar a Paulo, mas quando eu entro no ministério pastoral e resolvo manter o meu trabalho, e isso gera uma carga de trabalho além, porque nós somos seres humanos, e independentemente do que a gente faça, de quantas jornadas a gente tenha, o nosso dia sempre vai ter 24 horas, eu estou abdicando, né, do direito de ser um pastor sustentado integralmente pela igreja. Por entender que é um formato de ministério que se torna muito pesado à igreja devido à condição dos irmãos e da comunidade. Tá? Paulo também abdicou disso, mas principalmente pelo fato dos seus acusadores dizerem que ele fundava igreja para receber o dinheiro dessas igrejas, como se o seu único intuito fosse arrecadar dinheiro para si, para o seu conforto, para os seus luxos. Paulo não tinha conforto e nem luxo nenhum. Bom, as ofertas, aí, nessa defesa, né, Paulo vai trabalhar a questão das ofertas. Então, vamos lá. Não podem ser vistas como peso. Ele fala, digo, não como mandamento. Né? Não pode ser um peso na sua vida. Aquilo que você oferta, né, não pode ser com pesar, com dor. Porque você não, se assim você faz, você não está compreendendo o mistério da oferta.
com todo respeito a quem usa esse termo, eu particularmente não gosto. Pagar o dízimo. Eu vou pagar o meu dízimo. Quando a gente paga alguma coisa, a gente paga por algo que se adquiriu. Então, quem paga o dízimo, com todo respeito, tá bom? Mas quem tem a ideia de que paga o dízimo, induz o outro a pensar que ele compra a salvação. Eu comprei, então eu pago mês a mês a minha salvação. Há valor nesse mundo que possa comprar a salvação? Existe? Se juntarmos todas as riquezas deste mundo, a gente consegue comprar a salvação? Não. Então, eu, particularmente, não sou muito favorável a essa expressão, eu vou pagar o dízimo. Tá? Eu vou pagar o dízimo. Vamos pensar teologicamente na questão do dízimo e da oferta. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele anunciou a graça. E ao anunciar a graça de Deus, ele mostrou que nós não temos condições de fazermos pela nossa salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Então, fica claro que Deus realizou em nós e por nós toda a obra que precisava ser realizada. Então, tudo que eu faço como expressão de gratidão. Eu faço como resultado de algo que eu já recebi. Eu faço como fruto de algo que já me foi dado. Eu manifesto a minha gratidão. E aí entra a questão que Paulo vai falar. Se uns têm, é para que não falte a ninguém. Então, Paulo ele fala no capítulo 8, ele mostra aos coríntios o quê? Que a igreja de Macedônia, mesmo sendo uma igreja mais pobre que a igreja de Corinto, ela fez um esforço e levantou uma grande coleta. Para quem? Para os cristãos de Jerusalém. Porque os cristãos de Jerusalém estavam enfrentando grandes dificuldades financeiras e passando necessidades. Então é levantada uma grande coleta na Macedônia para os cristãos de Jerusalém. Coleta que começou a ser levantada em Corinto, mas que parou devido ao movimento de rebeldia. Então Paulo vai dizer aos coríntios: terminem a obra que vocês começaram. Vocês têm sido muito mais abençoados que os macedônicos em relação às condições financeiras, mas os macedônicos fizeram mais do que vocês. Não quero que ninguém dê daquilo que não tem. Porque não pode ser um peso a oferta. E um exemplo que nós temos é Ananias e Safira.
Ananias e Safira, lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, venderam lá um terreno, aí reteram parte do valor, guardaram consigo parte do valor, entregaram um valor para Pedro, como se esse valor tivesse sido o valor total da venda. Aí veio o Espírito Santo, revelou a Pedro o que eles fizeram, e eles acabaram morrendo quando foi denunciado esse pecado. Mas Pedro diz a eles, olha o que Pedro fala, vocês não precisavam dar nada. Tipo, a salvação não é comprada, então não é o seu dízimo que garante a salvação. Não é a sua oferta que garante a salvação. Então Pedro diz a Ananias e Safira, vocês não precisavam vender nada. E se venderam, vocês não precisavam entregar tudo. Mas o que era necessário fazer? Agirem com honestidade e sinceridade. Eles quiseram parecer honestos, mas não estavam sendo honestos. É o contrário de Paulo. Não, ao contrário não, desculpe. Era aquilo que eu falei, não adianta parecer e não ser. Paulo era e parecia. Ananias e Safira só pareciam. E aí isso veio à tona e eles acabaram morrendo ali diante dos apóstolos. E Pedro deixa bem claro, vocês não precisavam dar nada, mas se deram, agissem com sinceridade, com verdade, com honestidade. Mas eles reteram parte. Eles poderiam ter dito, olha Pedro, vendemos as nossas propriedades e estamos doando uma parte do que arrecadamos, de uma parte do que pegamos. Acabou. Mas não querer parecer uma coisa e ser outra. Mas o que eu quero tirar daqui é que eles não precisavam sequer ter vendido o seu terreno, a sua casa, para doar para a igreja. Não precisavam. Então, você não precisa vender sua casa. Você não precisa vender seu terreno. Mas se quiser fazer, faça sempre na liberdade, com alegria. Muitas igrejas foram construídas, muitas igrejas presbiterianas foram construídas em terrenos de irmãos que se converteram e doaram o seu terreno para a igreja. Quando a gente vai estudar a história das igrejas presbiterianas, muitas delas seus templos foram construídos em terrenos que foram doados. Foram doados com alegria. Foram doados com amor. E quem doou não se arrependeu, não ficou lamentando. Mas o que eu quero que entendamos nesta manhã é que eu não preciso fazer para atingir a minha salvação, alcançar a minha salvação. Eu faço como fruto da salvação que me alcançou. Olha só, percebam isso. Eu não preciso fazer para alcançar a salvação. Eu faço porque a salvação me alcançou. É justamente o contrário. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, a salvação já te alcançou por meio da graça em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que eu oferto, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu coloco aos pés do Senhor Jesus, não é para alcançar algo, é porque eu fui alcançado. E essa graça, ela é tão maravilhosa, tão grandiosa, que ela transforma o meu ser. E eu quero ser bênção para outros. Eu quero ser bênção para outros.
né? Lá no capítulo 15 de 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo usa, ele diz assim, como está escrito, quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta, ou o que colheu muito não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. Então eu quero participar da graça para que outros que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive também não tenham falta. Não precisa sobrar para mim. O que não pode acontecer é que outros tenham falta, enquanto para mim sobra. O milagre da multiplicação de pães. Tinha lá uma multidão, o povo com fome, os discípulos, e agora? O que nós vamos fazer? Onde nós... dei vocês mesmos de comer a eles. Mas como, Senhor, onde vamos comprar pão essa hora para todo esse povo? E aí tinha um jovem lá. Esse jovem, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Sobrava para ele, mas faltava para a multidão. Ele poderia ter puxado ali de canto 5 pães e 2 peixes, colocado debaixo de um pano lá o cesto e pensado assim, deixa eu ficar quietinho aqui, porque isso aqui, ó, não dá para nada para essa multidão. Mas o que ele fez? Ele pegou 5 pães e 2 peixes e colocou aos pés de Jesus. Ao colocar aquilo aos pés de Jesus, fala assim, mestre, tá aqui, ó, o que eu tenho é teu, cuida. Toda a multidão, aleluia! Toda a multidão foi alimentada, glória a Deus! Glória a Deus! Toda a multidão foi alimentada. É você pegar o que você tem, aquilo que você colheu, o fruto do seu trabalho, e falar, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Porque nada nos faltará. Nada. E aí Paulo vai dizer que a oferta, ela deve ser com alegria, singeleza, paz e gratidão no coração. Pastor, o senhor falou de oferta, mas não falou de dízimo. Queridos irmãos, a igreja, ela usa o termo dízimo. Mas Paulo usa o termo oferta. Por que ele usa o termo oferta? Primeiro, porque oferta vem de oferecer. Quem oferece está ofertando. O que Cristo fez por nós? Diga aí. Vamos ver quem acertou. Cristo se ofereceu para morrer em nosso lugar. Ele se ofereceu. Cristo é a oferta de Deus. Por isso, Paulo trata a contribuição como oferta, porque o dízimo, ele tinha a conotação de mandamento, de cumprimento, e o judeu, ele tinha a ideia de mérito por dízimo. Então, o judeu, na época de Jesus, sim, ele pagava o dízimo. E ele queria direitos sobre outros por pagar o dízimo.
No Novo Testamento, Paulo, entendendo o mistério de Jesus, que é o Cordeiro que foi oferecido em sacrifício, foi uma oferta. Então, aquilo que nós fazemos é oferta. Nós ofertamos o nosso tempo à obra, nós ofertamos o nosso vigor à obra, nós ofertamos a nossa inteligência à obra, nós ofertamos os nossos dons à obra, porque quem que não usa as suas habilidades no serviço, no trabalho, e coloca aquilo na igreja também? A pessoa que é contadora e que na igreja vai trabalhar como tesoureiro, ele está ofertando parte dele, aquilo que ele é, aquilo que ele faz, a obra. Então, irmãos, tudo que fazemos, nós oferecemos, nós ofertamos. E a oferta, ela está associada a amor. Por que Cristo foi oferecido a nós? Cristo foi oferecido a nós porque, conforme João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que ofereceu o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus ofereceu Cristo. Então, como resposta, eu não pago nada, eu ofereço. Porque assim como Deus me amou e ofereceu a Cristo, eu amo Deus e ofereço o que sou, o que tenho, o que posso. E enquanto eu tiver vigor, eu vou oferecer vigor a Deus. Enquanto eu tiver voz, enquanto essas cordas vocais funcionarem, elas serão oferecidas à igreja para que Deus as use para a proclamação da palavra, para estudos, para palavras de conforto, de consolo. Enquanto eu tiver vigor, eu estarei visitando, eu estarei indo, eu estarei fazendo, porque tudo de mim é uma oferta a Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo nos trouxe, irmãos. Que coisa maravilhosa! E a oferta, ela nunca é feita com pesar. A oferta nunca é feita com tristeza. A oferta nunca é feita com peso no coração. A oferta nunca é feita com reclamação. A oferta, ela é sempre feita com alegria, com singeleza, com paz e gratidão no coração. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus ofereceu Cristo ao mundo, ele disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, Deus tinha prazer na vida de Cristo sendo oferecida por nós, porque era por amor. Jesus, quando estava na cruz, na agonia terrível da crucificação, do sofrimento, da pré-morte, o que ele disse? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Depois ele disse: está consumado. E ele disse ainda: Pai, em tuas mãos entrego, ofereço o meu espírito. Então, o Novo Testamento, irmãos, ele não nos traz uma relação de obrigações, de pesos, de pagar alguma coisa.
O Novo Testamento nos traz uma relação de oferta. Eu oferto ao meu Deus, eu não pago dízimo, eu oferto conforme as minhas posses. E como Paulo diz, muitos até além. Até além. Mas é isso que eu quero finalizar agora com vocês. É oferta. Porque Cristo se ofereceu a nós. Cristo é a oferta de Deus ao mundo. Então agora, como gratidão por compreender a graça maravilhosa que há no mistério da oferta de Cristo, eu também oferto o que sou, o que tenho, o que posso, para a obra maravilhosa de Deus. Amém? Vamos encerrar, então, a nossa aula de hoje. E eu quero dizer a você que a sua oferta, ainda que ela seja dada na forma de dízimo, aquela, né, que nós já conhecemos, né, uma parte do que ganhamos, e assim, a oferta é uma parte do que ganhamos. Não quero mudar isso. Eu quero mudar a sua relação com isso. Não é um mandamento, não é uma ordem, não é um pagamento, não é algo que você está dando para comprar alguma coisa. É oferta. É oferta. E tudo é oferta. Se você recebe um irmão que por uma tristeza infeliz não pôde pagar um aluguel, foi despejado, você falou assim, não, irmão, aqui onde moram 4, moram 6, 7, vem com a sua família, fica um tempo aqui na minha casa, a gente dorme na sala, dorme no quarto dos meninos, os meninos dormem no meu quarto, e você recebeu aquele irmão, você ofertou o seu lar para aquela família. Então, se você, né, dá o seu dízimo, você ofertou, né, uma parte das suas posses para Deus. Se você vai lá e faz a doação de um alimento, de um arroz, de um feijão, você está ofertando. Então, a nossa relação é sempre uma relação de oferta, porque Cristo foi oferecido a nós. Amém? Ficamos por aqui hoje. Espero que todos tenham compreendido a relação que Paulo estabelece com oferta, né? Com dinheiro. Tá? E, claro, né? Tem que sempre ter um objetivo. E o objetivo maior é aquele que colheu muito não teve demais. E aquele que colheu pouco não teve falta. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um domingo, ou seja, o dia que for que você vai assistir essa aula, te dê um dia abençoado na presença dele. Amém? Ficamos por aqui hoje. Deus abençoe e obrigado por nos acompanhar até aqui.